Olá, eu me chamo Isabela Eu me chamo Bruna. e nosso trabalho é referente à produção intensiva em tanques rede. A produção de pescado vem ganhando espaço devido ao crescente aumento da população. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda que o consumo médio de pescado seja de 12 quilos por habitante ao ano. Com isso, a aquicultura mundial vem se desenvolvendo e vem aprimorando suas tecnologias, a fim de suprir essa demanda. No trabalho em questão, discutiremos a produção intensiva de peixes em tanques-redes. Atualmente, o Brasil ele ocupa o 13º lugar no ranking mundial de produtores de peixe. O país conquistou esse lugar devido às condições favoráveis, como clima, grande potencial hídrico, vastas áreas cultiváveis e ampla diversidade de matérias-primas para a ração. Os tanques-redes, eles visam o confinamento dos animais em estruturas fechadas por todos os lados, com tela ou rede, de modo a confinar um determinado número de peixes em seu interior. Essa tecnologia ela pode ser instalada em locais que tenham um fluxo constante de águas, garantindo assim condições para o desenvolvimento dos animais. Eu vou falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens de trabalhar com esse tipo de sistema. Algumas vantagens, elas giram em torno do sistema possuir um baixo custo de investimento inicial em relação aos outros tipos de sistemas intensivos. Esse sistema ele faz a utilização da água de forma racional, né? Porque ele utiliza os recursos já disponíveis no meio ambiente. Esse sistema também possui um manejo consideravelmente mais simples, né, principalmente em relação a biometrias, manutenção do sistema, observação dos peixes, deslocamento, consequentemente também facilita a despesca. Ele é um sistema que ele permite produzir durante todo o ano, e além de permitir produzir durante todo o ano, ele ajuda na geração de emprego e renda, seja artesanal ou industrialmente. Algumas das desvantagens desse sistema são eventuais perdas dos organismos através de fugas ou acidentes, né, pelo rompimento das redes. Com essas fugas, o ambiente ele fica propício a uma alteração genética ou até a introdução de doenças nas populações que já vivem nesse local. O sistema ele também gera um impacto, né, quando considerado grandes proporções, podendo alterar a qualidade de água, aumentar o arraçoamento. O cultivo em si, ele produz muitas substâncias orgânicas e inorgânicas, então faz com que a qualidade de água seja afetada. O sistema também ele é submisso à alimentação artificial, né, e possui uma grande dificuldade no tratamento de doenças. Agora falando então um pouquinho sobre especificações do cultivo, o sistema em tanques-redes ele é classificado como intensivo, por causa dos níveis de tecnologia empregado, a alta densidade de estocagem e a forma de alimentação, que nesse caso são as rações artificiais balanceadas. Então, dentro do sistema de cultivo, o local de implantação dos tanques ele deve atender alguns pré-requisitos, sendo eles a boa qualidade da água, então nós devemos observar os parâmetros físico-químicos e biológicos dessa água. A gente deve evitar locais poluídos ou propensos à poluição, seja essa poluição residual, seja de resíduos, né, industriais ou domésticos. E outro parâmetro a ser levado em conta são os fatores climáticos do ambiente e a probabilidade de acontecimentos naturais, como vendavais, chuvas intensas, a corrente do local ser muito forte. Então, tudo isso ele pode interferir na saúde do nosso tanque e, consequentemente, na produtividade do nosso sistema. Os tanques eles podem possuir diversos formatos e tamanhos. Entre os mais utilizados são os quadrados e os circulares, né, como eu já mostrei aqui nas imagens. Para saber as dimensões e o formato desses tanques, é indispensável que a gente considere a espécie que vai ser cultivada, os níveis, né, que o produtor pretende alcançar, as condições ambientais do local em que pretende se implementar o cultivo e o propósito do cultivo, né, se é para recria, para engorda, para levinagem.
O posicionamento ideal dos tanques, ele é de forma perpendicular à corrente da água, né, permitindo a renovação, e ele pode ficar em até 3 categorias diferentes na coluna da água. Ele pode ser fixo, ele pode ser flutuante ou submerso. O fixo, ele fica preso no fundo, através de âncoras, o flutuante fica suspenso a um colar de flutuadores, e os submersos ficam fixos ao fundo da água. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura, né, dos tanques-redes e os elementos que compõem essa estrutura. Aqui embaixo, nessa imagenzinha, a gente pode, né, perceber que algumas estruturas elas já são citadas, então, ao longo do que eu for falando, dá para acompanhar pela imagem, para ter mais ou menos uma noção, né, de como cada estrutura funciona. A primeira estrutura é a estrutura de armação de rede, né? Ela vai depender do formato a ser escolhido pelo produtor. Então, essa estrutura que fica aqui em cima, né, para apoiar a rede do tanque. A segunda estrutura é a estrutura de contenção. Essa estrutura é a região telada, né, onde o tamanho da malha vai atuar diretamente na renovação da água. Então, é uma estrutura bem importante, é importante se atentar, né, a escolher uma malha a depender da espécie que vai ser utilizada para ter uma renovação completa da água no cultivo. Os flutuadores, né, são essas boias assim, de ar. Eles estão ali destinados a garantir a flutuação do tanque, né? São estruturas bem vedadas. O tamanho desse equipamento ele vai variar, né, conforme a demanda do tanque. E vale ressaltar também que essa estrutura ela deve conter uma proteção UV, né? Que ela fica exposta aos raios solares durante todo o cultivo. A outra estrutura é uma cobertura, ou também pode ser denominada de tampa. Ela se encaixa acima do tanque, né, com o intuito de proteger os animais de predação, de fugas e da exposição aos raios solares. Outra estrutura é o comedouro, fica posicionado na parte superficial da água e se destina a impedir, né, que o alimento ele saia do tanque, seja por corrente, onda, vento, até mesmo pelo próprio batimento dos peixes. E a última estrutura é a âncora, né? Ela é a peça que vai manter a fixação do tanque, impedindo que ele se desloque. Então, quando a gente fala em seleção de espécie, a gente quer ter dentro do nosso cultivo uma espécie ideal. Para isso, ela deve atender ao mercado consumidor e também deve atender às legislações vigentes. Esses são indispensáveis para a prosperidade do nosso cultivo. Mas também, alguns tópicos se sobressaem na escolha das espécies, sendo eles o fator biológico da espécie, que a gente vai levar em consideração a variabilidade genética de cada espécie, e com isso devemos considerar a produtividade, como ela ocorre, a fase de maturação sexual, o tamanho e o porte a ser alcançado pelos indivíduos durante o cultivo e o nível trófico que esse organismo ocupa na cadeia alimentar. Outro fator é o fator econômico, que ele está diretamente relacionado à lucratividade do sistema. Com isso, a gente deve atender ao mercado consumidor, porque não adianta de nada a gente cultivar uma espécie que não é viável economicamente. E quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando em tecnologia para seleção de espécie. Então, para isso, a gente precisa escolher espécies que tenham conversão alimentar alta, consideravelmente domesticadas, para que essas espécies aceitem rações artificiais, e essas espécies ainda têm que ser resistentes ao manejo. Outro fator, no caso, seria um pouco mais informal, que é a troca de informação, que é para saber de produtores que já são consolidados no mercado, o que deu certo para eles, qual é a opinião deles sobre determinada espécie, se deu certo naquela determinada região ou não. Agora falando então das principais espécies produzidas aqui no Brasil, a gente tem a Oreochronis niloticus, que seria a tilápia do Nilo. Essa espécie ela se destaca entre outras espécies devido ao seu grande potencial de mercado. Digamos que a tilápia ela é a queridinha dos produtores, principalmente os produtores em tanques-redes, porque ela possui diversas características desejáveis, como a rusticidade, o rápido crescimento, ela tem um ótimo desempenho em diversidades elevadas, ela possui hábito alimentar onívoro, ela possui boa conversão alimentar, boa aceitação de mercado, enfim.
É uma espécie, digamos assim, modelo. Segundo a Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, do Ministério do Desenvolvimento Regional, a recomendação de estocagem dessa espécie é em torno de 70 peixes por metro cúbico na fase da terminação e engorda. Esses animais, eles preferem rações com teor de proteína bruta que variam de 28% a 55%, dependendo da fase do cultivo. Ao lado aqui, no nosso slide, a gente tem uma fotinho do exemplar. A gente também tem o Piaractus mesopotâmicus, também conhecido como pacu. Assim como a tilápia, né, ele também possui características desejáveis ao cultivo em tanques-redes. Essa espécie, então, ela é nativa de água doce, ela dispõe de bons índices zootécnicos, como a rusticidade, assim como a tilápia, ela é uma espécie precoce, onívora, se adapta bem à ração artificial, possui boa aceitação de mercado por ter uma carne saborosa e de alta qualidade. Segundo o manual que eu citei anteriormente, da Codevasf, a densidade de estocagem indicada na fase de terminação e engorda é de 50 a 75 peixes por metro cúbico. Na imagem ao lado, a gente também tem uma fotinho de um exemplar. Ainda comentando um pouquinho sobre as espécies mais cultivadas, a gente tem o Colossoma macropomon, também conhecido como tambaqui. Essa espécie ela também possui um bom desempenho zootécnico em criações intensivas, porém essa espécie ela é um pouco mais exigente nas fases de alevinagem, nas fases iniciais, certo? Então ela precisa atingir um peso satisfatório para posteriormente ser alocada em tanques-redes, nos tanques-redes definitivos, né? Esse animal, ele prefere rações com proteína bruta entre 28% e 36%, dependendo da fase do cultivo. E esses animais, eles suportam densidades de estocagem diferentes, então não tem um padrão a ser seguido. Ao lado, a gente também tem uma foto de um exemplar. O Braicon amazônicos, também conhecido como matrinchã, assim como o tambaqui, ele tem um pouco mais de exigência nas fases iniciais. Esse animal ele também possui características favoráveis à criação em tanques-redes, porque ele possui um rápido crescimento, bons índices de conversão alimentar, aceita muito bem ração extrusada e tem uma boa aceitação de mercado. Esses animais, eles suportam estocagem de 20 a 30 peixes por metro cúbico e as rações devem conter o índice de proteína bruta entre 28% e 42%, dependendo, é claro, da fase do cultivo. O manejo do cultivo ele vai se iniciar com o povoamento desses tanques e o recomendado é realizar o transporte desses organismos em sacos plásticos transparentes no período do dia em que as temperaturas sejam mais amenas. A liberação desses organismos ele ocorre de forma cuidadosa, né? Como a gente pode ver aqui, eles são mantidos em sacos plásticos, respeitando a aclimatação, né, o período de aclimatação de acordo com cada espécie. E após isso, eles são mantidos até que estejam adaptados à temperatura do ambiente e depois disso é feita a soltura. A soltura ela funciona da seguinte forma, apenas se abre os sacos plásticos e os animais eles saem livremente se acomodando ao longo do tanque. Uma prática recomendável antes do cultivo são os banhos profiláticos, né? Eles auxiliam no controle de enfermidades durante o período de cultivo. Ao longo do cultivo ainda é indispensável a prática de biometrias, né, para compreender o grau de crescimento desses animais. Esse parâmetro ele vai ser obtido através do ganho de peso e o comprimento desses peixes. Vale ressaltar que essa prática ela é extremamente estressante, então ela não pode ser realizada constantemente. Dentro do cultivo de tanque-rede, recomenda-se que essa prática ela ocorra entre 15 em 15 dias ou 30 em 30 dias. Né? Caso se torne recorrente essa prática, o cultivo está sujeito a um crescimento tardio ou até mesmo a perda de exemplares. Um dos fatores a determinar um bom desempenho do sistema
é o monitoramento da qualidade de água. Então, para se ter um bom cultivo, um bom manejo de cultivo, é necessário manter os parâmetros físico-químicos da água e ter um controle deles. Ainda sobre os fatores físico-químicos da água, né, vale ressaltar que cada espécie ela se adapta a determinados níveis. Mas eu trouxe uma tabela aqui que ela exemplifica níveis satisfatórios desses fatores e os equipamentos necessários dentro de um cultivo, né, para manter o monitoramento dessa água e monitorar os parâmetros. Junto ao manejo do cultivo, o manejo alimentar ele é extremamente essencial dentro de um processo de produção. Eu separei em duas partes, em nutrição e alimentação. Na parte de nutrição, as rações oferecidas elas são a principal fonte de nutrição desses animais, né? Porque o confinamento ele não proporciona a captura de alimento no ambiente aquático. As demandas nutricionais elas vão conforme a espécie que vai ser cultivada, né? Porém, por via de regra, os principais componentes são sempre os mesmos, né? Proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, minerais. O nutriente mais importante na alimentação dos organismos nesse sistema são as proteínas, né? E é através da inserção delas na ração que os peixes adquirem uma parcela de energia necessária para a manutenção do metabolismo, da locomoção, da reprodução, do crescimento. E é necessário, né, que a alimentação ela mantenha níveis balanceados entre a quantidade de proteína e a quantidade de energia, porque esses dois fatores eles são primordiais para suprir a demanda do animal durante o cultivo. Cada espécie ela vai ter uma exigência específica de nutrientes, então a quantidade de energia e de proteínas para o crescimento no cultivo vai depender do estágio do crescimento que os organismos vão se encontrar. Quando utilizados baixos níveis de proteína em relação à energia, tende a ocorrer um desequilíbrio no sistema, né? Porque o animal ele vai ingerir muita quantidade de alimento, tentando suprir as necessidades, mas no fim não vão se sentir saciados, né? E acontece um consumo superior ao previsto. Do mesmo modo, né? Quando as proteínas, quando são fornecidos níveis altos de proteínas em relação à energia, ao ingerir a ração oferecida, os animais eles perdem a capacidade, né, de converter o alimento em tecido muscular, em carne, né, no caso, acarretando no baixo ganho de peso e num custo elevado. Ainda no manejo alimentar, sobre a alimentação, são fatores nos quais os pellets de ração eles devem conter para que o consumo ele seja apropriado. Falar sobre o armazenamento da ração ele deve ocorrer apropriadamente, né? Quando a gente tem um armazenamento de forma irregular, a gente pode conter a presença de fungos e bactérias nessa ração, fazendo com que os animais eles consumam uma ração imprópria para consumo. Então, com isso, o produtor ele deve se atentar, né, ao prazo de validade da ração adquirida, a temperatura, luz, umidade, no qual a ração vai ser exposta durante o armazenamento. E para que os animais eles consigam converter todo o alimento disponível no cultivo, o diâmetro do pellet ele deve ser compatível ao tamanho da boca do animal. Então, é um fator muito importante. Quando os pellets eles são muito pequenos, ocorre enormes gastos energéticos, porque os animais eles vão precisar consumir muito para suprir as demandas que eles necessitam. E quantos maiores, os pellets podem causar prejuízos físicos e danos, né, como lesões, asfixia, e pode ocorrer também a presença de pedaços evidentes a olho nu na água, revelando, né, que esses ingredientes eles não foram moídos de forma adequada, e os animais eles não vão suprir todos os nutrientes necessários para o crescimento, acarretando um prejuízo para o sistema. Juntamente ao cultivo, né? Então, o piscicultor ele deve observar se os animais estão ou não consumindo o alimento fornecido e, se caso não tiver, tentar formular uma nova dieta a fim de priorizar a boa qualidade do cultivo em si.
Agora falando de um assunto bem polêmico, que são os impactos ambientais. O cultivo em tanque-rede, ele vem com o intuito de minimizar os impactos ambientais, de modo a produzir em grande escala de forma mais consciente e mais sustentável. Mas a gente sabe que todo sistema ele é suscetível a defeitos ou falhas, enfim. Um dos principais impactos causados pelo cultivo em tanques-redes é quando ocorre o mau gerenciamento da qualidade da água. Muitos são os fatores que podem levar a esse resultado, como o arraçoamento indevido, a eutrofização da água, enfim. Com isso, a matéria orgânica, seja ela as fezes, os restos de rações, tudo isso é depositado no fundo do ambiente aquático em questão, o que pode ocasionar a mudança do ecossistema e também pode interferir nas comunidades locais. Outro impacto que até foi tema das nossas aulas são as fugas ou os acidentes que podem ocorrer, onde o animal de interesse do cultivo ele se instala em um ambiente natural, podendo ocasionar espécies híbridas, acarretar no desequilíbrio da cadeia alimentar do local. Em grandes escalas pode até provocar a extinção de algumas espécies. Outros impactos ambientais também podem ocorrer, mas aqui a gente quis trazer só os principais. Então, como considerações finais, a gente conseguiu perceber ao longo do trabalho que essa técnica ela vem se intensificando dentro da aquicultura e se tornando uma das mais praticadas atualmente. Porém, para que essa atividade ela seja bem sucedida, é necessária uma mão de obra capacitada, um alto nível de conhecimento tecnológico e um bom planejamento e gerenciamento desse cultivo. Como já foi citado ao longo do trabalho, o manuseio incorreto desse sistema, ele pode causar grandes impactos ambientais. Então, com isso, se faz necessário o aporte de engenheiros, de agricultura, capacitados e qualificados, que vão instruir devidamente os produtores, a maneira de proporcionar ao sistema uma maior sustentabilidade. Outro fator que também foi observado durante o trabalho foi que existe uma margem muito grande de trabalho voltado somente para a espécie da tilápia. Então, se vê também uma necessidade de pesquisas para outras espécies, para outras espécies que possuem potenciais positivos, produtivos para tanques-redes. Porém, mesmo que as produções elas sejam focadas, o Brasil ele possui um grande potencial produtivo, devido às condições favoráveis do país, e dessa forma o Brasil pode auxiliar na geração de emprego e renda, e possui também a capacidade de contribuir para a erradicação da pobreza e da fome. Obrigada a todos e esse foi o nosso trabalho.